Olá a todos e a todas dos cursos de Administração e Ciências Contábeis. Aqui quem vos fala é a professora Ariel Nunes. Nós estamos na disciplina Fundamentos das Ciências Sociais e do Comportamento. Hoje eu estou gravando essa videoaula para dar sequência no nosso conteúdo que a gente deu início na semana passada, que era um pouco a apresentação do que é ciências sociais, quais são os fundamentos das ciências sociais e por que ela é importante para nós aqui, pensando junto ao curso de administração e contábeis. Ok, pessoal? Bom, na aula passada, foi aula remota, foi uma aula em que eu fiz essas primeiras aproximações. Na aula retrasada, eu apresentei o plano de ensino via videoaula e disponibilizei o plano de ensino para vocês lá na nossa sala de aula, lá no Google Class, tá bom? Então, para começarmos, eu vou dividir a tela agora e vou lá para a nossa sala de aula mostrar algumas coisas, dar alguns comunicados, alguns informes importantes antes da gente começar o conteúdo em si dessa aula, tá bom? Espero que estejam todos bem e que todos acompanhem essa videoaula até o final. Bom, vou dividir a tela. Essa é a nossa sala de aula, certo? Hoje, mais cedo, eu fiz um comunicado aqui, reforçando que hoje a gente não teria aula remota, mas sim uma videoaula que vou disponibilizar. A videoaula é essa que eu estou gravando, e assim que eu terminar a gravação, vou subir ela para o YouTube e disponibilizar o link aqui para vocês. Então é isso, como nós combinamos na aula remota passada, né? Todas as sextas-feiras eu vou vir aqui na nossa sala e fazer um comunicado para vocês, reforçando se vai ser aula remota ou se vai ser videoaula. A gente alterna sempre durante as semanas, tá bom? Eu agradeço as pessoas que deram um ok. Eu sempre peço para vocês darem um ok nesses comunicados. Para quê? Para que eu fique ciente de que vocês estão acompanhando essas postagens, tá? Então, agradeço aqui ao Johnny, a Adriane, a Natália, por terem dado o ok. Bom, um outro informe importante que eu tenho que dizer hoje é que a data de entrega daquela primeira atividade, chamada questões reflexivas, a data de entrega, pessoal, é hoje, sexta-feira, dia 20. Vocês têm até 23h59, né, até a meia-noite, para poder enviar esse formulário. Então, eu vi que a maioria já entregou, mas aqueles que não entregaram, façam isso ainda hoje, para não serem prejudicados com nota de participação e presença, tá bom? Se alguém está enfrentando alguma dificuldade em realizar essa atividade, entre em contato comigo, me escreva uma mensagem no particular aqui, ou publica aqui na sala de aula, ou me manda um WhatsApp, um e-mail, um sinal de fumaça, para que vocês não sejam prejudicados, tá? É importante fazer as atividades. A atividade é essa aqui, ó. Ela tá até aqui de destaque, ó. Próximas atividades, questões reflexivas. Você pode encontrar essas questões reflexivas clicando aqui em atividades, questões reflexivas. Aí você vai abrir e responder esse formulário. São 3 perguntinhas muito simples, são 3 perguntas subjetivas, pessoais, mas que vão me ajudar na formulação, na elaboração das minhas aulas seguintes. Eu preciso ter essa noção, assim, de como que é a percepção de vocês, como que está indo o desempenho de vocês na faculdade, nas outras disciplinas, enfim. Então, quem não respondeu, por favor, responda até hoje, envie essa atividade até hoje. Ok? Basta responder e clicar em enviar.
Então, aqui eu percebo que esses alunos aqui já enviaram, né? Esses 5 alunos já enviaram. A nossa turma, se não me engano, são 7 alunos, acho que 2, então, não responderam. Tá bom, pessoal? Então, não deixem de fazer essa atividade. Indo aqui no ícone atividades também, a gente está no módulo 1, Fundamentos das Ciências Sociais. Eu disponibilizei o plano de ensino, o material de apoio, que é esse texto aqui que eu vou me concentrar nessa videoaula, nesse texto de apoio. E a apresentação dos slides eu fiz na aula remota passada. Os slides estão aqui disponíveis para vocês. Na aula passada, a gente fez essa primeira discussão, né? O que são ciências sociais? As ciências sociais é uma área científica, né? A gente tem 3 grandes áreas importantes das ciências sociais: a antropologia, a sociologia e a ciência política. Expliquei um pouco, né, sobre o trabalho do antropólogo, que trabalha com diferentes culturas, que tem como método de pesquisa a etnografia, que é conviver com os nativos, né, fazer uma leitura cultural de uma certa sociedade. Depois eu expliquei rapidamente o que é sociologia, né? A sociologia está muito ligada à explicação sobre os fenômenos sociais. A gente tem 3 grandes sociólogos clássicos que a gente vai ver no decorrer da nossa disciplina, que é o Max Weber, o Karl Marx e o Emílio Durkheim. A gente ainda vai falar desses caras. E depois eu expliquei rapidamente a ciência política, que está mais voltada ao estudo dos sistemas políticos, a organizações, os processos políticos, os governos, processos eleitorais, enfim. E aqui no final a gente fez essa conclusão prévia, né? Reforçando que tudo que a gente for debater aqui na nossa disciplina vai ser sempre numa perspectiva científica. Eu até falei isso muito para vocês, que existem vários tipos de conhecimento. Existe o conhecimento religioso, que é um conhecimento muito importante, né? Existe o conhecimento artístico, que também é muito importante para todos nós. Existe o conhecimento científico, que é esse conhecimento que nós vamos nos ater aqui dentro da nossa disciplina. Afinal de contas, nós estamos dentro de uma instituição de ensino científica, a graduação de vocês é uma graduação científica, o trabalho final que vocês vão fazer é um TCC, um trabalho de conclusão de curso científico. Então, há várias explicações sobre os fenômenos sociais. Há explicações religiosas, inclusive, sobre os fenômenos sociais. No entanto, a gente sempre vai partir da perspectiva científica para explicar esses fenômenos sociais. Por que eu reforço muito isso nessa disciplina, né? A importância da ciência, que nós sempre vamos partir do ponto de vista científico e tudo mais. Eu reforço isso porque dentro da nossa disciplina, a gente vai tratar de assuntos, de abordagens, muitas vezes polêmicas e muitas vezes que têm outros tipos de explicação. No entanto, as nossas análises e explicações sempre vão partir do conteúdo científico. Tudo bem? Então, pessoal, eu vou dividir a tela novamente. Esses são os nossos slides que eu apresentei na aula passada. Está aí disponível para vocês. Foi uma primeira abordagem. Agora, eu vou tratar diretamente deste texto de apoio. É um texto que está disponível para vocês, ele tem apenas 18 páginas, é leitura obrigatória, mas eu sei que muitos de vocês não fazem a leitura desse texto e dos textos de apoio, então reforço que é obrigatória. Então, para a gente não perder de vista esse texto, eu vou acompanhar alguns trechos do texto aqui com vocês. Eu não vou fazer a leitura integral do texto,
No entanto, eu vou pontuando alguns momentos desse texto. Esse texto faz parte de um material, né? Foi retirado de um material pedagógico, no qual eu já trabalho há algum tempo, e ele é um grande manual sobre os fundamentos das ciências sociais e do comportamento. Esse é um capítulo 1, portanto, é um capítulo introdutório, para a gente começando aí entrar nessa engrenagem das ciências sociais e depois, num outro módulo, a gente vai entender como esses fundamentos das ciências sociais impactam no mundo do trabalho, no mundo das organizações. Tá bom? Então, vocês vão ver que esse é um texto introdutório, mas ele é mais sofisticado, vamos dizer assim, do que aquilo que a gente começou a trabalhar na aula passada. Então, a gente está aprofundando, tá bom? Bom, o texto diz assim: a sociedade como objeto de estudo, laços que formam nós, né? Ou seja, a nossa discussão o tempo todo aqui nessa disciplina vai ser em torno da sociedade. A sociedade produz organizações, a sociedade produz instituições, a sociedade produz cultura. E a sociedade é o objeto de estudo das ciências sociais, tá bom? Como diz aqui o texto para início de conversa, né? É muito comum a gente participar de rodas de conversa, ou mesmo a gente escutar alguns diálogos, ou via rede social, né? Sobre alguns fenômenos da sociedade. Então, por exemplo, a gente escuta muito falar sobre o excesso de lixo nas ruas, né? O desemprego, a fome, que inclusive foi agravada a partir da pandemia, né? O trânsito, os delitos, o crime, a violência, né? Esses são assuntos que rodam, né, o nosso cotidiano, fazem parte do nosso cotidiano, né? Também o Estado, a economia, a inflação, são assuntos que a todo momento nós estamos lidando com eles, seja a partir das notícias de jornal, seja a partir das rodas de conversa, né, numa mesa de bar, nos grupos de WhatsApp, a gente sempre está falando sobre sociedade, né? Sobre os fenômenos sociais. Entretanto, como diz aqui, na maioria das vezes, as observações que fazemos sobre determinados eventos sociais estão impregnadas, ou seja, cheios, estão saturados da nossa própria visão de mundo. Ou seja, às vezes a gente emite opiniões, emite juízos de valor carregados da nossa visão de mundo, né? E também dos nossos preconceitos e valores arraigados por nós. Todos nós carregamos uma visão particular sobre o mundo. E essas visões particulares, elas são impregnadas de juízos de valor, né? Isso acontece porque somos ao mesmo tempo juiz, né? A gente julga, né? Mas a gente também faz parte da sociedade, faz parte dessa coisa chamada sociedade. Nesse sentido, uma boa maneira de começarmos a redirecionar nosso olhar é traçar uma rota que nos ajude a percorrer um caminho. Então, partiremos, né? Esse caminho que a gente vai começar a trilhar, a gente vai partir do ponto de vista científico. Como diz aqui, né? Tais indagações sobre o mundo, sobre a sociedade, constituem há muito tempo as preocupações dos seres humanos. Então, os seres humanos pensam sobre sociedade há muitos anos. Eu poderia dizer que os seres humanos pensam sobre sociedade desde o momento em que os seres humanos conviveram com outros grupos.
né? A partir do momento em que os seres humanos, lá na Idade da Pedra, constituíram seus primeiros grupos sociais. Então, são questões antigas, são questões humanas, são questões que fazem parte da nossa condição humana, né? Então, nesse sentido, o conhecimento científico preocupado em discutir essas questões sociais e humanas, o campo científico responsável por essa discussão é chamado de ciências sociais. E as ciências sociais, como eu brinco, né, é um grande guarda-chuva que engloba várias outras ciências, incluindo antropologia, sociologia e ciência política, mas também todas as outras áreas humanas, tá? Científicas. Ah, e assim, aqui o texto continua, né? No intuito de entendermos esse processo, né, de entendimento da sociedade, buscarmos clarear as posições postas e talvez elaborarmos tantas outras, fazemos um convite a você, é o convite que a gente faz aqui. Percorra as próximas páginas disposto a vivenciar uma experiência e reflexão de descoberta de uma jovem ciência. Qual é a jovem ciência que nós estamos falando aqui? É as ciências sociais. Portanto, nós já temos uma pista aqui. As ciências sociais é uma ciência, né, social, um conjunto de ciências sociais que é relativamente recente. Ela surge a partir das transformações ali do capitalismo, ou seja, a partir ali do século 17, 18. Mas assim, a vontade de saber é muito mais antiga que as ciências sociais, tá? As ciências sociais, enquanto ciência, tudo bem, ela é jovem, ela é recente, mas a vontade de saber, a vontade de explicar o mundo de uma forma racional, não religiosa, é algo já antigo. Aí o material vai mostrar para vocês uma obra famosa, né, do Rodin, que é essa obra aqui do Pensador, né, do Auguste Rodin. É uma das mais conhecidas obras, né, de escultura do mundo. Essa obra capta essa imagem, né? Isso aqui que a gente está discutindo, ou seja, o pensador no sentido racional, certo? No sentido de pensar e refletir de uma forma racional. A habilidade de refletir sobre as experiências vividas de forma racional. Nesse sentido, pode-se dizer que o ser humano é o único animal que vive no mundo e pensa sobre o mundo que vive. Sim, porque os animais, né, não têm esse tipo de preocupação que nós temos, né? Preocupações sobre a ordem social, preocupações sobre as instituições, sobre a moral, sobre a ética. Isso não são questões dos animais, isso são questões humanas, isso nos faz ser humanos. Por isso que a gente diz, é uma condição humana. De fato, a preocupação em compreender o mundo acompanha a humanidade, ou seja, uma condição humana ao longo do desenvolvimento da Terra e da própria existência humana, quer seja pela necessidade de construir mecanismos de controle e transformação da natureza, quer seja pelo desejo apenas de conhecer e formular explicações para o mundo. E aqui ele diz, né, no texto, nem toda forma de conhecimento são as mesmas em todo tempo e lugar. Então, assim, no decorrer da história da humanidade, existem várias explicações para os mesmos fenômenos, né? Depende do tempo, depende do lugar, depende da história, né? Então, por exemplo, olha só um exemplo interessante para a gente refletir aqui. Dois tipos de explicações para o mundo, né? Dois tipos de explicações para o surgimento dos seres vivos aqui na Terra. A gente tem uma explicação evolucionista e a gente tem uma explicação criacionista.
Isso muitas vezes gera debate, né? Ou seja, muitas vezes as pessoas empenham debates homéricos, discussões polêmicas em torno dessa velha questão. Ou seja, qual seria a explicação verdadeira e qual seria a explicação falsa para a origem da humanidade? Aí alguns vão falar, não, a teoria criacionista é a verdade, ou seja, Deus criou o mundo, Adão e Eva no paraíso, e é essa a explicação que nós temos, ou seja, a explicação criacionista, ou seja, uma explicação religiosa. Outros vão dizer, não, nada a ver, explicação religiosa não explica a nossa existência na Terra. O que explica é uma explicação científica, uma explicação sobre o evolucionismo, uma explicação darwinista. E assim as pessoas debatem eternamente e se matam para descobrir quem tem a razão nesse debate. Aqui, para nós, né, não vale a pena ficar aqui nesse embate se é criacionismo a verdade ou se é o evolucionismo a verdade. O fato é que são duas grandes teorias. No entanto, são separadas por dois tipos de conhecimento. O criacionismo é uma explicação religiosa, um tipo de conhecimento religioso, e o evolucionismo é uma explicação científica. Então, como eu mostro aqui, é o criacionismo e o evolucionismo. No caso do criacionismo, acredita-se que tudo que existe no mundo, inclusive os seres humanos, surgiu a partir da intervenção divina, né? Já a teoria evolucionista, né, uma teoria científica, propõe que o nosso planeta e tudo que tem aqui no planeta é fruto de um longo e contínuo processo de evolução. E aí está a questão: percebem a diferença nesse olhar? No olhar criacionista e no olhar evolucionista? Ou seja, a gente tem duas explicações para o mesmo fenômeno, duas explicações para a origem da humanidade, uma explicação religiosa e uma outra explicação científica. Então, por isso, o material de apoio aqui é parte desse exemplo do criacionismo e do evolucionismo para poder mostrar para vocês algo que eu já venho falando desde a aula passada, ou seja, os diferentes tipos de conhecimento. Então, a gente teria o conhecimento mítico, né? Ou seja, é o conhecimento que busca explicar o mundo a partir das forças da natureza, né? As energias, as criaturas, as lendas, as mitologias gregas, as mitologias indígenas, as mitologias orientais, indianas, essas mitologias, a mitologia romana, são formas de explicar o mundo a partir de um olhar mítico, né? Então, por isso, a gente considera esse conhecimento mítico. Um outro tipo de conhecimento que o material aqui vai mostrar para nós é o conhecimento religioso, né? Que é isso que eu já venho falando para vocês, ou seja, esse tipo de conhecimento do mundo se dá a partir da separação entre as esferas, entre o sagrado e profano. Então, aquilo que vem de Deus, né, principalmente a partir do cristianismo aqui no mundo ocidental, e aquilo que não é de Deus, né? As religiões, no geral, também apresentam uma explicação sobrenatural para o mundo, ou seja, para além dessa existência da Terra, né? Ou seja, o sagrado é uma forma de explicar coisas que a gente não vê a olho nu, né? Então, seriam fenômenos sagrados, né? Religiosos, né? Então, para, inclusive, se aderir a uma religião, é importante a pessoa ter fé, né? Crer em algo para acreditar nessa explicação religiosa. Além disso, é parte essencial da crença religiosa
A fé no fato de que essa explicação sobrenatural pode proporcionar ao homem uma garantia de salvação, bem como prescrever maneiras ou técnicas de obter e conservar essa garantia, que são os ritos, os sacramentos, as orações. Então, assim, o conhecimento religioso, ele tem um método próprio, né? Ele tem os seus próprios rituais, as suas próprias estruturas. Mas, como a gente tem falado, é um tipo de conhecimento diferente do conhecimento mítico, que é diferente do conhecimento filosófico, né? Que é o conhecimento científico aqui, né? Então, o conhecimento filosófico, que muitos também vão depois chamar de conhecimento científico, é o tipo de conhecimento que busca explicações a partir da sabedoria, da explicação racional, né? Enfim, é um outro tipo de conhecimento. Aqui ele dividiu entre conhecimento filosófico, que eu estou vendo, conhecimento científico. Alguns autores vão dizer, inclusive, deixa eu até dividir a tela aqui. Alguns autores vão dizer que o conhecimento científico é fruto do conhecimento filosófico, porque o conhecimento científico ele busca explicar coisas, sim, de uma forma racional, sim. Mas isso os filósofos lá da Grécia Antiga já procuravam fazer isso também. Isso tudo que a gente está dizendo aqui é reforçando aquilo que eu já venho falando na aula passada, ou seja, os diferentes tipos de conhecimento: conhecimento mítico, conhecimento religioso, conhecimento filosófico, conhecimento científico, que está muito relacionado ao filosófico, e nessa disciplina vocês vão perceber isso, a relação entre filosofia e ciência. E o conhecimento artístico também, que é um outro tipo de conhecimento. Mas vamos voltar ao texto. Dentre tantos outros conhecimentos que a gente vem citando, temos também o conhecimento senso comum, ou conhecimento de senso comum, né? O senso comum produz um saber também, né? O que é esse conhecimento senso comum? É um conhecimento que é passado de geração em geração. Por exemplo, vamos dizer aqui, comer manga com sal. Oh, manga com sal, não, desculpa. Comer manga com leite faz mal. Né? Isso é um conhecimento cultural, né? Ou seja, de senso comum, que foi passado de geração em geração. A ciência já comprovou que não tem problema nenhum em misturar leite com manga. No entanto, isso virou um conhecimento senso comum. As pessoas às vezes não misturam leite com manga, né? Mas às vezes tomam sorvete de manga. O sorvete de manga muitas vezes tem leite, né? Então, assim, até essa história do leite com manga é uma questão cultural, porque é da época do tempo da escravidão aqui no Brasil. Então, era uma forma de regular a alimentação dos escravos, ou seja, ou se comia só a fruta ou só comia o leite, não poderia misturar os dois, porque isso seria uma fartura muito grande para os escravos. Então, assim, ou seja, acabou que isso virou um conhecimento de senso comum. E a gente tem vários tipos de conhecimento de senso comum que não são comprovados pela ciência. E que nem por isso deixam de ser conhecimentos válidos ou inválidos, verdadeiros ou falsos. Eles são conhecimentos de senso comum. E olha, isso é um ponto muito importante aqui para nós. Muitas vezes, quando a gente está em rodas de discussão, numa mesa de bar, compartilhando informações no WhatsApp e tudo mais, a gente usa do senso comum como se fosse a verdadeira explicação, como se fosse a explicação correta, válida, verdadeira. E a gente sabe que é só mais um tipo de conhecimento, tá bom? E assim, o texto vai seguindo dentre esses diferentes tipos de conhecimento. E o conhecimento científico, né, que é o que a gente vai priorizar aqui na nossa disciplina, é o conhecimento que é definido como aquele que resulta da investigação metódica, sistemática da realidade. Ou seja, a ciência ela tem
uma estrutura própria, regras próprias, enfim, para poder ter as suas explicações. Então, o conhecimento científico, ele não contempla outros tipos de explicações religiosas, explicações míticas, explicações de senso comum. O conhecimento científico só admite aquilo que faz parte do pensamento racional e científico. Como diz aqui, ó, de um modo geral, as pessoas costumam considerar que esse tipo de saber, o saber científico, pressupõe um modo de conhecimento com absoluta garantia de validade. Ou seja, como se fosse o verdadeiro conhecimento e os outros fossem falsos. No entanto, trata-se também de uma crença. A ciência também é um tipo de conhecimento, assim como os outros, né? Pois sabemos que as formulações científicas podem e mudam o tempo todo e podem estar a serviço, inclusive, de interesses políticos, econômicos e sociais. Então, tudo é melindroso, né? Até mesmo as explicações científicas. Que mais que eu posso destacar aqui? E aqui, a partir de agora, o material vai fazer essa distinção entre o conhecimento senso comum, que ele traz aqui como título características do conhecimento senso comum, características e armadilhas, e depois vai falar sobre o conhecimento científico. Bom, o conhecimento, senso comum é isso que a gente vem falando, né? Passado de geração em geração, faz parte da cultura, é cultural, né? É um tipo de conhecimento espontâneo, pois seu aprendizado é passado de geração em geração, ao longo de tempos, né? Ou seja, certamente para nós parece óbvio, mas significa que alguém aprendeu lá atrás e passou esse aprendizado para frente, ou seja, igual ele cita o exemplo aí, existem vários frutos que são venenosos na natureza, vários alimentos venenosos na natureza. Como a gente descobriu que são venenosos? Porque certamente alguém provou, certamente alguma coisa aconteceu e isso foi passado de geração em geração. Muitos são verdadeiros, no sentido que sim, se você comer determinado fruto, como diz o exemplo, que você pode morrer, né? Outros não, como o exemplo que eu falei da manga com o leite. Então, essa é a armadilha do senso comum. Por um lado, há muito saber, há muita verdade no conhecimento senso comum, mas por outro, há muitas armadilhas também. Olha só, através do senso comum, por exemplo, uma criança aprende que o fogo queima, que a faca corta, né? Aprende o que é perigo, né? E a se colocar em segurança. A criança aprende até mesmo noções do que é justo e do que é injusto, do bem e do mal, entre outras normas de vida que vão direcionar a sua vida para sempre. Entretanto, como diz aqui o material, cabe esclarecer que esse tipo de aprendizado é extremamente subjetivo. Ele não é direto, objetivo, racional e claro, né? Ele depende dos valores pessoais que são passados de geração em geração. O conhecimento de senso comum também é um tipo de saber acrítico, ou seja, não se pergunta por que as coisas acontecem, elas simplesmente são assim e pronto, né? Então, o saber do senso comum não é sistemático como a ciência, ele é assistemático, pois é aprendido de uma forma difusa, não sistematizada. Assim, o conhecimento de senso comum não supõe um método, Por fim, né, podemos dizer que o senso comum é um tipo de conhecimento empírico. Aqui tem até algumas definições, né? O que é empírico? Aqui tem uma definição. Eu vi agora há pouco aqui do lado.
empírico, que se fundamenta na observação, na experiência, né? Então, o saber de senso comum, ele é empírico, ele é vivido na prática e é passado de geração em geração. Não à toa, como ele diz aí, né, a gente às vezes pode cair em armadilhas resultantes das primeiras impressões, que, como diz o dito popular, as aparências enganam. Então, às vezes, um tipo de explicação parece ser uma explicação óbvia, mas às vezes não é. É o exemplo da manga com leite. Não faz mal comer manga com leite, mas faz mal, é, sei lá, fazer atividade física depois de comer. Por isso que as pessoas falam, as avós antigas falam, né? Não pode nadar depois de comer, depois de almoçar. É um conhecimento de senso comum. Ele é real, no sentido, ele realmente faz mal? Faz mal. Tem até explicação científica para isso. Mas a gente aprende isso de uma forma subjetiva. Alguns conhecimentos de senso comum podem traduzir uma certa verdade, outros não. E aí são as armadilhas que o material está falando aqui. Bom, continuando aqui. Aqui tem até uma sugestão, né, de um filme, né, O Nome da Rosa, né, que não sei se vocês assistiram, mas fica aí a sugestão. É um filme que traz um pouco desse debate sobre conhecimento de senso comum. A outra perspectiva que traz aqui no material é o conhecimento científico, né? E aí chegamos a um ponto importante, né? Quando começa a ciência? Será que a ciência sempre existiu ou a ciência é algo moderno, é algo recente? Sim, a ciência é algo moderno. Mas moderno quer dizer que surgiu ontem? Não. Surgiu alguns séculos atrás a modernidade. Então a modernidade ela tem alguns séculos. Aí você pode parar e pensar assim: poxa, Ariel, alguns séculos? Então faz muito tempo. Então o moderno é tão antigo assim? Olha, gente, quando a gente olha para a macrohistória, a modernidade é um fragmento na linha do tempo de toda a história da humanidade. Então é um fragmento até recente. Então a gente fala de séculos de modernidade, mas na verdade, assim, é algo recente, são os últimos séculos para cá. Vamos entender um pouquinho isso melhor. Considera-se ciência moderna, essa ciência de laboratório, essa ciência racional, iluminista e tudo mais, a partir do século 17, final do 17 e 18, aqui ele está colocando 18, né? Então, o século 18, inclusive, é conhecido como o século das luzes, porque é o século em que a ciência e as explicações racionais surgem de forma muito evidentes, contrastando com as explicações que existiam durante a Idade Média, nos séculos anteriores. Muitos até afirmam que a Idade Média é considerada o século das trevas, porque só admitia explicações religiosas e quem fosse contra as explicações da Igreja Católica, da época da Idade Média, queimava na fogueira, né? Então, o século XVIII contrasta com essa imagem das explicações religiosas da Idade Média. O século XVIII é o século das luzes. E aí vem o século XVIII, século XIX, século XX, século XXI. Né? O iluminismo, né, que é um movimento que propunha explicações racionais, surge na Europa a partir do século XVIII, né? E a partir daí a gente tem um marco fundamental, a chamada Revolução Científica. Foi nesse período do século XVIII que houve as primeiras tentativas de superação dos dogmas e das crenças religiosas relacionadas aos fenômenos que regem o mundo. E é a partir do século XVIII, na Europa, que começa essa revolução que busca uma explicação sistematizada dos fatos, ou seja, uma explicação racional dos fatos e não religiosa.
né? E aí o autor aqui vão dizendo, né? Aí você pode pensar, poxa, Ariel, então o pensamento racional só existiu a partir do século XVIII? Mais ou menos. Os filósofos antigos, por isso que eu falei, o pensamento filosófico, os filósofos antigos da Grécia Antiga já pensavam com razão, com a racionalidade, com o pensamento racional, né? No entanto, de fato, a revolução científica só vai acontecer no século XVIII, mas a gente tem alguns momentos na história lá no passado que sim, que de alguns movimentos como o renascentismo, a Grécia Antiga, os primeiros filósofos socráticos, que já pensavam com a razão, tá? Então ela vai fazendo essa distinção aqui também. Por isso vai falar, não, a gente tem alguns momentos na história da antiguidade, alguns pensamentos racionais e tal. No entanto, o que torna o saber produzido ao longo do século XVI, 17 e 18, eu colocaria aqui, tão específico, é a radical transformação que ele provoca na concepção de mundo e na própria forma de conhecê-lo e explicá-lo. Por isso que a ciência moderna, a ciência do século XVIII, marca uma ruptura, uma divisão com o mundo antigo. Por isso que a partir do século XVIII é mundo moderno, antes do século XVIII é mundo antigo, né? É história antiga. E aí vai contando alguns personagens importantes que reforçam essa perspectiva racional antes da modernidade, como é o caso do Galileu Galilei. Olha, o Galileu Galilei viveu na época da Idade Média, na época que a Igreja Católica era a instituição mais poderosa e que ditava as regras sobre tudo, inclusive sobre as explicações do mundo, e não admitia outras explicações que não fossem religiosas. Então, Galileu Galileu, embora ele estivesse na Idade Média, ele tinha um pensamento racionalista, né? O Galileu Galilei é um importante pensador, né, aí da área da matemática, da astronomia, da filosofia, um italiano, que descobriu uma série de leis importantes, né? O princípio da inércia, por exemplo, que é básico na física moderna, né? Dentre outras descobertas que contribuíram para a defesa do heliocentrismo, ou seja, de que a Terra não seria o centro do universo, porque a Igreja Católica da Idade Média acreditava que a Terra era o centro do universo. E o Galileu Galilei trouxe importantes avanços durante a Idade Média, falando que não, a Terra não é o centro do universo. A Terra, junto com outros planetas, giram em torno do Sol. Então, o centro da nossa galáxia não é a Terra, e sim o Sol. Por isso que é considerada a teoria heliocêntrica, porque hélio, a palavra hélio vem, a raiz da palavra significa Sol. Então, heliocêntrica é a explicação de que os planetas giram em torno do Sol, e não o contrário, que o Sol girava em torno da Terra. Isso já é consenso científico para todos nós. Mas isso Galileu falou lá na Idade Média. Não morreu queimado na fogueira, né? Mas contribuiu bastante para a ciência que viria depois, né? Que mais? Fala aqui do Galileu. Outro personagem importante é o Isaac Newton. Tá aqui ele aqui, ó, a fotinha dele. Foi um cientista muito importante também, que também viveu ali no período, no fim da Idade Média. E o Newton apresentou uma importante explicação sobre a física, né? A lei da gravidade, né? Que até hoje a gente se fundamenta nela, né? A lei da gravidade, ou seja, porque os corpos caem quando são jogados, porque tem uma gravidade, né? Que puxa para o centro da Terra. Enfim, não vou fazer a leitura detalhada, no entanto, fica aqui para vocês fazerem essa leitura. E quem tiver alguma dúvida, quem quiser fazer alguma contribuição, fiquem à vontade, pega um papel, uma caneta, anote aí,
que aí na aula remota da semana que vem a gente pode explorar melhor esse texto, algumas questões ou algumas dúvidas, sugestões, tá? E aí ele vai concluindo, né, aqui que o conhecimento científico, né, se distingue desses demais saberes justamente por isso, né? O conhecimento científico ele tem um sistema próprio, ele é racionalista, enfim. Aqui são os três áreas, né, das ciências sociais, já não é novidade para vocês, a antropologia, a ciência política e a sociologia, né, que eu já mostrei para vocês na aula passada, que fazem parte das ciências sociais. Aqui é uma reflexão, né, que eu vou ler aqui com vocês. Mas, se é verdade que a investigação científica dos fatos supõe a transformação de qualidades em quantidades, de subjetividades em objetividades, ou seja, a transformação daquilo que é subjetivo para o objetivo, daquilo que é religioso para o racional, do que é parcial para imparcial, porque a ciência é imparcial ou deve ser imparcial, né? Então, o que isso tudo tem a ver com as ciências sociais e como isso se aplica. E aí aqui o material diz, né, para compreendermos melhor essa questão, a gente tem que avançar um pouco na reflexão, então, portanto, vamos em frente. As assim chamadas ciências sociais é a constituição de um campo de conhecimento. E que tipo de conhecimento são as ciências sociais? Como o próprio nome diz, é científico. As ciências sociais partem do conhecimento científico. Aqui ele vai apresentando, né, o que são as ciências sociais. Eu vou passando isso de uma forma mais rápida, porque a gente já fez essa discussão na aula passada, né? Basicamente, as ciências sociais se dividem nas três disciplinas: antropologia, ciência política e sociologia. Há, contudo, especialistas que consideram outras disciplinas também dentro do mesmo guarda-chuva das ciências sociais. Por exemplo, a psicologia, a etnologia, que trata do estudo das diferentes culturas, inclusive indígenas, a geografia humana, a economia é ciência humana, viu? A administração, as ciências jurídicas, né? Bom, todavia, a designação usualmente mais aceita é essa que considera essas três grandes disciplinas, antropologia, ciência política e sociologia, como as principais constituintes das ciências sociais. Aqui vai contando um pouco sobre cada área. Eu vou passando rápido porque a gente já falou um pouco sobre isso, né? A antropologia, a sociologia e tal. Que mais? Aqui o objeto de estudo das ciências sociais. Aqui é um termo que a gente vai acabar falando muito dele, esse termo que está aqui, que eu estou passando o cursor em cima. Epistemologia. Epistemologia. É uma palavrinha complicada. E também trata de uma coisa bem complicada. Epistemologia, a raiz da palavra epistemologia é a episteme. Episteme significa conhecimento, conhecimento científico. Epistemologia, portanto, seria a produção do conhecimento científico. Como que a gente pensa conhecimento científico? Né? Então, a gente vai acabar usando muito esse termo. Eu estou apresentando um termo novo, mas no decorrer das aulas vocês vão ver que esse termo vai acabar aparecendo bastante. Epistemologia, que é a forma como que a gente produz conhecimento. Aqui na nossa disciplina, a gente está produzindo conhecimento. A gente está produzindo um conhecimento sobre as ciências sociais e sobre o comportamento nas organizações. Então, essa produção de conhecimento, ela se dá de forma coletiva. Então, através de mim, do material de apoio, dos exemplos e da participação de vocês, a gente constrói um conhecimento, a gente constrói uma episteme. A ideia é justamente da gente construir pontes epistêmicas, como eu gosto de dizer, como eu escrevi um artigo até recente sobre isso. As pontes, a gente precisa construir pontes epistêmicas
mais pontes epistêmicas e menos muros epistêmicos, porque a epistemologia, a capacidade de produzir conhecimento científico, propõe a ideia de que a gente relacione esses conhecimentos científicos e não que a gente engavete os conhecimentos em caixinhas. Então, é importante, por exemplo, para nós aqui, enquanto estudiosos, acadêmicos, que a gente relacione os conteúdos das diversas disciplinas entre si. E fica aqui o convite, que é importante que vocês relacionem os conteúdos das diferentes matérias que vocês estão fazendo. Isso é uma forma de inteligência, né? A inteligência não é uma decoreba. Decoreba não é inteligência. Você decorar um monte de coisa, colocar dentro de uma caixinha e guardar, isso não é inteligência. Isso aí o computador faz, né? Um HD de computador faz isso. Ele memoriza um monte de coisa dentro de uma caixinha. Não é isso que nós propomos aqui. Nós propomos relacionar conhecimentos, né? Conhecimentos científicos. Então, por isso que eu falo muito disso. Vocês vão me ouvir falando muito disso, porque está muito assim recente, porque eu escrevi sobre isso recentemente. Né? A necessidade da gente construir pontes epistêmicas e menos muros epistêmicos, menos caixinhas separadas e mais conhecimentos relacionados, conhecimentos relacionais. Falei difícil agora ou falei bonito? Vamos lá, pessoal. Então, o objeto de estudo das ciências sociais são as relações. Olha aí, mais uma vez, relação é uma palavra muito é um termo muito utilizado nas ciências sociais. São as relações que os homens estabelecem entre si em sociedade, isto é, não é algo objetivo. As ciências sociais não dá para a gente pegar as pessoas, botar no laboratório e fazer teste, né? Por isso que a gente precisa elaborar métodos para estudo, né? E aí faz a distinção das ciências sociais, isso eu falei na aula passada também, das ciências naturais, né? As ciências naturais estudam a natureza por si só, né? E podem levar amostras para dentro do laboratório e fazer testes para poder comprovar. Então, por exemplo, dentro das ciências naturais, veja, por exemplo, aí o desenvolvimento da vacina contra a Covid. Ou seja, os cientistas pegaram amostras de vírus e fizeram testes em laboratório, vários testes, várias etapas de testes até sair uma vacina, né? Isso é ciência natural, né? Ou seja, ela vai para dentro do laboratório a partir de mostragens que são feitas testes, verificação desses testes e o resultado final. Quando a gente está falando de pessoas, de sociedade, não tem como a gente levar pessoas para dentro do laboratório e fazer teste, certo? Então, as ciências sociais desenvolveram outros métodos científicos para poder ter as respostas sobre os fenômenos sociais, certo? Por isso que o método das ciências sociais é diferente do método das ciências naturais, né? Aqui, inclusive, no decorrer, eu estou vendo aqui o Roberto da Mata, né, um importante antropólogo, já tive a oportunidade até de conhecê-lo num congresso. Ele aparece muito nos programas, da entrevista, ele é muito pop. E ele é um antropólogo que estuda fenômenos sociais. Ele estudou, por exemplo, um fenômeno que é o fenômeno da torcida organizada, né, do futebol, ou seja, o que é isso que mobiliza as pessoas? Como que eu vou estudar isso? Uma coisa tão subjetiva, né? O Roberto da Mata também estudou, né, uma expressão que é muito utilizada no Brasil, muito cultural, aquela expressão que diz assim: você sabe com quem está falando? Né? Então, ele vai descrevendo como que isso vai sendo utilizado na história do Brasil, desde a época da monarquia até os dias atuais, para poder provar a sua autoridade sobre os demais, porque alguém que usa esse termo, você sabe com quem está falando, é um termo autoritário. E ele vai comprovando que, na verdade, o pensamento social brasileiro é extremamente autoritário, por isso que ele percorre desde a monarquia até os dias de hoje. Então, é uma análise
científica, social, sobre um comportamento brasileiro. Né? Você sabe com quem está falando, ou a paixão sobre o futebol, ou os ritos brasileiros. O Roberto da Mata estuda muito isso também, o carnaval, a Semana Santa e o 7 de setembro, né? Ele fala que isso é a tríade ritual do Brasil, né? Ou seja, ele vai estudando e percebendo como que isso mobiliza a sociedade brasileira, esses rituais, né, mobilizam a sociedade brasileira, né? A gente tem até a expressão, por exemplo, que o ano só começa depois do carnaval. Aí você fala, Ariel, isso tudo é besteira, isso é conversa fiada. Gente, isso mobiliza a nossa sociedade, a nossa cultura. Então, como que a gente estuda esses fenômenos, né? De forma científica, sem ser senso comum, sem ser achismo. Né? Então, a gente precisa dos métodos das ciências sociais para poder fazer esse tipo de interpretação. Senão, a gente cai no achismo, cai no juízo de valor, cai no senso comum, cai nessas armadilhas, como diz o material. Aos poucos, eu vou mostrando para vocês como que são os métodos de estudo das ciências sociais. Né? Os métodos de estudo das ciências sociais são extremamente rigorosos. Né? Então, exigem muito da formação do cientista social para que ele saiba aplicar isso de forma correta, para que ele não caia em nenhuma armadilha. Né? Bom, voltando ao texto, eu já estou com 56 minutos, né? Então eu vou percorrer de forma mais rápida, né? Que vai contando também, né, a diferença entre ciências sociais e ciências naturais, né? Que é aquilo que a gente já vem falando, né? Um ponto importante, né? Que é o que estava falando no texto ali. Nas ciências naturais, o pesquisador, o cientista, por exemplo, que está dentro do laboratório, ele é completamente separado do objeto de estudo. Por exemplo, vamos supor um biomédico que está no laboratório fazendo testes em amostras. Bom, a vida daquele biomédico não intervém diretamente naquele objeto que ele está estudando, naquela amostragem que ele está testando dentro do laboratório. A vida pessoal dele é uma coisa e aquele teste de laboratório é outra, é objetivo e direto. Bom, no caso das ciências sociais, isso não é bem tão fácil assim, porque a cultura do pesquisador, o olhar do pesquisador, a vida do pesquisador, se é homem ou mulher, se é negro, se é religioso, se é ateu, enfim, qualquer característica cultural ou biológica do pesquisador pode interferir sim, e muitas vezes interfere na relação com o seu objeto de pesquisa, que é a sociedade. Então, por exemplo, eu vou fazer uma pesquisa é, com os jogadores de futebol. Vamos supor, vou fazer uma pesquisa com jogadores de futebol para ver se existe um índice alto de depressão. Só uma suposição. Aí eu vou a campo, no sentido eu vou fazer pesquisa com esses sujeitos. Só que eu sou mulher, né? Só que eu sou jovem. Será que isso não vai interferir na minha pesquisa? De forma nenhuma. Bom, a gente tem que criar caminhos para isso. Mas o fato é que pode provocar algum tipo de interferência com o meu objeto de estudo, no caso, os jogadores, que são homens, e, né, que podem me ver de uma forma diferente, de uma forma que não é uma forma objetiva, mas de uma forma subjetiva. Entende? Isso é muito comum no nosso ambiente de pesquisa. Então, por isso, a gente tem uma série de critérios, uma série de coisas, uma série de métodos para que essa relação entre pesquisador e pesquisado não seja arruinada, que a pesquisa não seja arruinada por causa dessa relação subjetiva, melhor dizendo, intersubjetiva. Estou falando difícil, estou falando muito rápido. Anote aí que me fale sobre isso na aula que vem. Então é isso que está falando aqui, né? O sujeito, o pesquisador, aqui no caso, né?
deve ser considerado no contexto no qual estes fatos ou fenômenos se apresentam, pois ele também faz parte do objeto que pesquisa. Ou seja, a partir do momento que eu vou fazer uma pesquisa com um determinado grupo, a partir do momento que eu vou fazer uma pesquisa numa comunidade, uma comunidade indígena, uma comunidade de pessoas em situação de rua, uma comunidade de jogadores de futebol, ou seja, eu também estou inserida nessa amostragem, porque eu vou conviver com eles. E aí, será que o fato de eu ser mulher, de eu ser negra, de eu ser branca, de eu ser jovem, de eu ser velha, não pode interferir nessa relação entre pesquisador e pesquisado? Isso é uma questão muito séria para nós, inclusive. E bom, aqui nesse momento, o material vai discutir sobre as ciências sociais no cotidiano, no nosso dia a dia, né? E aqui vai falar, tudo que a gente viu até agora nos ajuda a compreender a constituição das ciências sociais enquanto conhecimento científico específico, distinto das ciências da natureza, né, como as ciências de laboratório. Mas, embora já tenhamos percorrido boa parte do caminho no que diz respeito ao entendimento desse campo de saber, cabe ainda apresentarmos uma perspectiva relevante quanto à sua aplicação, ou seja, como a gente aplica as ciências sociais no nosso cotidiano. E aí eles vão citar aqui, esse material vai citar esse importante sociólogo americano, né, que viveu aí até os anos 60, que é o Wright Mills. Toda vez que vocês forem buscar um sociólogo mais recente, mais contemporâneo, esse cara vai aparecer. É claro que a gente tem os três porquinhos da sociologia, né? O Marx, Durkheim e o Weber, mas eles são muito antigos, eles são, né, da época aí da Revolução Industrial, né? Entre o século 17 e 18. O Wright Mills já é um sociólogo recente, né? Que viveu aí no século 20, né? No século passado. E o Wright Mills, ele traz uma definição que é muito interessante aqui para nós, né? Ele traz essa definição da imaginação sociológica. Né? Bom, vou até ler aqui com vocês para que fique mais claro. Ele diz aqui, assim, ó, nesse segundo parágrafo. Certamente, em algum momento da sua trajetória acadêmica, né, você já se perguntou por que a gente está estudando isso daqui. Ariel, por que a gente está estudando falando disso, Ariel? Bom, parece-nos óbvio que tal indagação envolve a ideia da aplicabilidade de um conhecimento quanto à sua utilidade no cotidiano, ou seja, para que eu estou estudando isso daqui? Como eu vou conseguir aplicar isso na minha vida na administração, na minha vida na contabilidade? Né? No caso das ciências sociais, uma explicação possível para essa questão é a compreensão daquilo que o eminente sociólogo Wright Mills chamou de imaginação sociológica. A imaginação sociológica remete ao processo através do qual o indivíduo consegue estabelecer conexões entre sua experiência pessoal e a sociedade que vive. Isso significa dizer que os indivíduos só podem compreender sua existência social percebendo-se como parte de um contexto histórico-cultural determinado. Assim, é possível perceber que todas as nossas ações influenciam e são influenciadas pela dinâmica da sociedade, o que permite enxergar além da estrita esfera dos problemas individuais para os problemas sociais. Ou seja, o que ele também vai chamar de indivíduo social. Nós não somos isolados da sociedade, então a gente tem a configuração e a dinâmica dos nossos problemas internos, das nossas questões internas, mas elas não vêm do nada. Elas estão em relação com a sociedade. Então, os seus problemas existenciais, as suas dores, as suas queixas, os seus problemas, né? Problemas de dinheiro, problemas de amor, problemas de saúde, problemas sociais, depressão, ansiedade, desemprego, coração partido, tudo isso, de alguma forma, está relacionado com
o todo que te cerca, com a sociedade. Então, esse é o conceito de imaginação social, ou seja, essa relação entre o indivíduo e a sociedade a qual ele pertence. Nós não estamos isolados, nós somos indivíduos sociais. Para melhor compreensão dessa abordagem, desafiamos vocês, aqui a exercitarem a imaginação sociológica agora mesmo, no finalzinho dessa videoaula. Pensemos, por exemplo, nas motivações pessoais que fizeram com que vocês se inscrevessem em um curso universitário. Por que você escolheu administração? Por que você escolheu ciências contábeis? Para alguns de vocês, as motivações para o ingresso no ensino superior resultam das expectativas, Para outros, significa a possibilidade de assegurar um posto de trabalho, uma condição melhor, um serviço público. E aqueles também que sonham, com determinado ofício, mas nunca tiveram oportunidade de fazê-lo. Perceberam? Então, cada um vai ter uma explicação, uma forma, de entender por que escolheu determinado curso, mas vocês não estão, mas não pensem que estão sozinhos. Talvez exista alguém do seu lado que pode compartilhar a mesma expectativa. Enfim, a imaginação sociológica, no entanto, portanto, como diz aqui o Wright Mills, nos permite compreender as relações sociais que estabelecemos. Então, o exercício dessa aula, todo esse capítulo, é justamente um impulsionamento para que a gente exercite a nossa imaginação sociológica. Tá? Que mais? Aí vai falar de outro sociólogo, Eu vou passando um pouquinho mais rápido. Aqui tem um filme, uma sugestão, A sociedade em nós, Nós fazemos parte da sociedade a partir de um processo que é chamado de socialização, que é essa relação com a sociedade. Então, desde o momento em que a gente nasce, nós iniciamos um processo de socialização, A gente tem uma socialização primária, muitos outros sociólogos vão falar isso, uma socialização que começa a partir do momento em que você é bebê, Então, te veste de rosa ou te veste de azul, fala que isso pode, isso não pode, fala papai, fala mamãe, etc. E depois, a partir do momento que essa criança vai entrando em contato com outras instituições, por exemplo, a escola, a religião, a igreja, ela vai desenvolvendo ainda mais esse processo de socialização chamado de socialização secundária. E a socialização secundária é ad eterno. Até o último dia da nossa vida estaremos em processo de socialização. Essa já é a parte final do texto, tá? Eu vou encerrando aqui, afinal de contas nós já estamos com 1 hora, tá? Vou só voltar aqui rapidamente. E não deu para dividir o texto no final. Mas essa é consegui agora. Mas essa já seria a parte final aqui, ó. O processo de socialização começa com os pais, uma família, e depois, no decorrer da nossa história, a gente vai socializando ad eterno. Bom, no finalzinho aqui, a gente tem um resumo dos principais pontos do capítulo, sugiro que vocês leiam, e a gente tem até uma atividade aqui, algumas questões. Quem tiver interesse em fazer essas atividades, fiquem à vontade. Interessante porque esse tipo de atividade me inspira muito para as questões de prova e também para as atividades avaliativas que a gente vai fazer no decorrer da nossa disciplina. Tudo bem, pessoal? Com isso, a gente encerra esse primeiro momento de discussão sobre o que é ciência social, o que é pensamento científico, o que é pensamento de senso comum, conhecimento de senso comum, conhecimento científico. E a proposta agora é que a gente vá vendo algumas teorias e que depois, no próximo módulo, a gente comece a adensar todo esse conhecimento teórico que a gente está tendo para as práticas nas organizações, tá bom?
Eu vou deixando aqui meu abraço, meu muito obrigada a todo mundo que ficou até o final desse vídeo. Vocês são heróis e heroínas, porque não é fácil, né? A gente está fazendo isso de forma remota, mas eu estou aqui à disposição para qualquer dúvida, conte comigo. E mais uma vez, quem não entregou a atividade Questões Reflexivas, faça hoje, é para ser entregue hoje, dia 20/8. Vocês têm até a meia-noite para entregar essa atividade, tudo bem? No mais, meus queridos, fiquem bem, se cuidem. Um beijo no coração de cada um. Até a aula que vem, que será remota. Tchau, tchau!